falar. Sabe aquela ideia de que toda cerveja preta é a mesma coisa? Bom, pode esquecer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo super rico e olha bem surpreendente da cerveja Stout. Mas afinal, o que é que faz uma stout ser uma stout de verdade? Será que é só a cor escura? Ou tem algo mais ali, escondido por trás daquela espuma cremosa? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E para a gente entender isso, o primeiro passo é, claro, voltar um pouquinho no tempo. Não dá para falar de stout sem antes conhecer digamos, a mãe dela, a cerveja Porter. É isso mesmo. A Stout não apareceu do dia para a noite, não. Ela é, na verdade, uma evolução das portas, que, olha, eram a febre nos pubs de Londres lá atrás. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Fica bem claro, né? Começou tudo com as Porters, lá no século XVIII. Aí o pessoal começou a fazer umas versões mais parrudas, mais fortes. E como chamaram? Stout Porters, porque stout quer dizer robusto, forte. O grande ponto de virada foi em 1821, com a Guinness. Mas veja só, foi só no século XX que o nome Porter saiu de cena e a Stout virou de fato um estilo próprio. Ok, então saímos da história e vamos para a identidade da Stout. Como que a gente define o estilo hoje em dia, de um jeito mais técnico? Agora a conversa fica um pouco mais nerd no bom sentido. E olha que legal essa descrição da própria Guinness. Ela resume perfeitamente a alma do estilo, né? Não é só sobre ser preta, é sobre o corpo, a textura, aquele sabor tostado bem profundo, é toda uma experiência. E para colocar ordem na casa e classificar cervejas de um jeito objetivo, existem guias tipo o BJCP. E ele usa umas siglas bem importantes que a gente precisa conhecer. Tem o ABV, que é o teor alcoólico, o IBU, que mede o amargor, o SRM, que é a cor, e as densidades, OG e FG, que nos dizem sobre o corpo da cerveja. Vamos falar do IBU, a medida de amargor? Na Stout, ele é fundamental. Pensa assim, os maltes tostados trazem um dulçor que lembra café, chocolate, e o amargor do lúpulo, medido pelo IBU, é o que entra para equilibrar tudo isso. Sem ele, a cerveja ficaria enjoativa. É esse balanço que faz a mágica acontecer. E a cor, claro. O SRM é a régua que mede a cor da cerveja. E, sem surpresa nenhuma, as stouts estão lá no finalzinho da escala, no preto opaco. É a marca registrada dela, não tem como negar. Beleza, já entendemos a base, o DNA da Stout. Mas é agora que a história fica ainda mais legal. Porque Stout não é uma coisa só, é uma família inteira, cheia de estilos diferentes. Para a gente ter uma ideia dessa variedade, vamos dar uma olhada em 3 variações bem famosas. Assim dá para sentir como um mesmo nome pode significar cervejas bem distintas. Olha só que contraste interessante. De um lado, a Irish Stout, mais leve no álcool, bem seca, com aquele gostinho de café torrado bem na cara. Do outro, a Foreign Extra Stout, que é tipo a prima mais forte, mais alcoólica, mais corpo, um sabor de malte mais complexo e até um docinho ali para equilibrar a potência. E se a pedida for algo menos amargo, aí entra a Sweet Stout. O truque dela é ter menos daquele torrado intenso e um dulçor bem característico. Muitas vezes esse doce vem da lactose, que é um açúcar do leite que a levedura não consome. O resultado? Uma cerveja super cremosa e mais adocicada. Bom, com tanta história e tanta variedade, é claro que Stout tem um peso enorme no mercado mundial. Vamos dar uma espiada nos números para entender o tamanho desse sucesso. E o negócio é sério. O mercado de Stouts e Porters só cresce. As projeções indicam que essa expansão vai continuar firme e forte até pelo menos 2035. Ou seja, mesmo sendo um clássico, o estilo está super em alta. Mas por que esse crescimento todo? O principal motor disso tudo, dá pra ver bem no gráfico, são as cervejarias artesanais. A galera tá pegando a Stout e criando coisas incríveis. Mas não é só isso não. A força da tradição e um monte de gente nova, curiosa pra provar, também ajudam a empurrar esse mercado pra cima. E depois de ouvir tudo isso, bateu aquela vontade de fazer uma Stout em casa? Olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos ver aqui alguns números que são a chave para começar essa brincadeira. O processo, de forma bem resumida, tem 4 momentos. Primeiro, a mostura, que é quando a gente extrai o açúcar dos grãos. Depois, vem a fervura, hora de botar o lúpulo para dar amargor. Aí vem a fermentação, que é onde a levedura faz a festa e cria o álcool. E por último, o envase, para colocar o gás e deixar a cerveja ficar pronta.
Primeiro número para anotar, 65 graus Celsius. Essa é a temperatura da mostura. É nesse ponto que a mágica da extração de açúcar acontece, garantindo aquele corpo aveludado típico do stout. Se errar aqui, a cerveja pode ficar sem corpo ou doce demais. Segundo número importante, 21 graus Celsius. É a temperatura da fermentação. Manter a levedura feliz nessa temperatura faz com que ela trabalhe direitinho sem criar sabores indesejados. O resultado, o sabor do malte torrado fica em primeiro plano, que é o que a gente quer. E para fechar, a proporção. Uma boa medida para começar é 2,7 litros de água para cada quilo de malte. Essa continha ajuda a ter a consistência certa na panela para extrair tudo o que a gente precisa dos grãos. É um detalhe que faz toda a diferença no final. Então, olha só que jornada. A gente passou pela história, entendeu a parte técnica, viu a variedade de estilos e até pegou umas dicas para fazer em casa. Deu para ver que a stout é um mundo de sabores para ser descoberto. E agora, fica a pergunta, né? Depois de tudo isso, qual vai ser a próxima stout? Fica aí a provocação. Procurar um rótulo diferente para provar? Ou, quem sabe, até se arriscar a fazer a sua. O importante é explorar esse mundo de sabores. E, como sempre, com moderação. Valeu pela companhia e até a próxima!